A gente está de volta, continua a nossa conversa com o consultor em expansão de empresas, Dema Oliveira. Ele que é ex-executivo de grandes empresas como TIM, Unilever e Samsung. A gente fala sempre, Dema, que essa expansão precisa muito de estratégia, de planejamento, não é isso? Você sempre fala disso nas suas palestras. E eu vejo que várias das grandes empresas que expandiram muito entraram em processo de recuperação judicial. A mais recente agora, a Subway, pediu um processo de recuperação judicial. Isso tem a ver com um planejamento mal feito ou são outros itens, outros fatores que levam a isso? Não, eu acho que se a gente fizer uma analogia para um pequeno negócio, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Uma grande empresa tem a complexidade de uma grande empresa. Uma pequena empresa tem a complexidade de uma pequena empresa. Mas quando uma empresa chega a ter recuperação judicial, que ela fala assim, eu não tenho condições de pagar os meus fornecedores, ou juiz, você me salva, ou eu vou quebrar e vou gerar um monte de pessoas demitidas, é porque houve um problema. Ou um problema porque ele não se adaptou ao mercado, ou um problema porque os preços não estavam certos, ou um problema porque o custo era muito maior para gerir todo aquele negócio. Então, nós temos que ser autorresponsáveis. Eu não estou na pele dessas grandes empresas ali, mas dificilmente uma empresa que entra em recuperação judicial, ela não cometeu um erro. Pode ter cometido erro de gestão, pode não ter antevido... Não foi necessariamente um planejamento de expansão de negócio, né? Mas eu gosto de ver isso com outro prisma também. Tem muitas empresas que fizeram o melhor que elas puderam. E aí, nesse caminho, entra o projeto de recuperação judicial também para evitar um grande navio afundar. Então, eu não vejo apenas como algo ruim. Eu só acho que no decorrer do caminho, houve alguns erros para acontecer essa recuperação judicial. Que não foram contidos, que não foram... Ou não foram avistados, né? Muitas vezes está vindo lá o inimigo, o navio do inimigo, uma nova tecnologia, uma coisa que vai revolucionar, a pessoa não percebe e acontece. Não precisamos ir muito longe. Pensa na Kodak, pensa em empresas lá do passado, né? Que estavam tentando fazer com que vendesse mais fotografia, mas já tinha o celular digital, ele já tinha ali a fotografia digital, né? Então, muitas vezes é um pouco de falta de visão, mas nos últimos anos eu acabei vendo que a recuperação judicial salva empregos, caso ela seja administrada de forma coerente. Ou seja, fornecedor, eu te devo, mas eu vou te pagar. Então, eu gosto de ponderar as duas coisas. Fica mancha, né? Na verdade, fica. Uma recuperação judicial, por mais esclarecida que seja, no Brasil fica sempre a ideia de que trata-se efetivamente de um golpe financeiro nos clientes, nos acionistas, por exemplo. Sim. Não é verdade? Mas me diga uma coisa, vamos simular. Digamos que eu fosse um empresário e tivesse contemplando uma entrevista de um cidadão que ele não sabia onde era fisicamente, como poderia lhe encontrar. Um empresário que queira ter sequência a uma entrevista como essa, ter a oportunidade. Qual o caminho e qual a sua especialidade? Eu uma vez fui a um médico para levar uma filha que estava com um problema, aí eu perguntei a ele, doutor Riad, qual é a sua especialidade? Ele é um dos melhores cirurgiões do mundo, trabalha no Brasil e em Londres. Ele disse, aqui, Roberto, essa minha especialidade é daqui para aqui. Legal. Eu disse, então é você que vai cuidar da minha filha, porque é exatamente daqui para aqui que ela está tendo um problema. Aí eu lhe pergunto, sem ser o corpo físico daqui para aqui, qual é a sua maior especialidade? Muito legal. Eu aprendi a fazer empresas crescerem. Aqui, por exemplo, se você vai aqui na própria cidade que nós estamos, eu estou ajudando o crescimento de uma empresa que é uma empresa pequena, chamada Pudini, de pudim. Então, eu sou especialista em entender como que as empresas saem do ponto A para o ponto B. Sabe como que os empresários chegam a mim? Eles falam assim, Dema, estou preso no operacional. Como que eu faço para fazer minha rede de televisão crescer? Dema, eu não quero gastar meu tempo nem meu dinheiro no caminho errado. Você pode me dizer qual que é o melhor lugar que eu vou colocar meu dinheiro que vai dar mais retorno? Dema, eu estou com dificuldade ali porque eu acho que cheguei no meu patamar e limite de crescimento. Eu preciso crescer mais. E aí eu digo, seu Roberto,
que crescimentos são variáveis. Então, por exemplo, se eu fosse um médico, eu ia ser um endocrinologista de crescimento. Eu ia vir com aquela injeçãozinha para dar para crescer. É esse o médico que eu sou. É o médico que ajuda empresas pequenas, médias e grandes a crescer. Quer ver um exemplo simples? Olha como que você pode crescer. Vou dar exemplo simples. Primeiro, você pode fazer outra unidade, não pode? Eu tenho aqui uma loja de pudim, posso ir para uma outra cidade e vender pudim. Eu posso comprar meu concorrente. Às vezes o concorrente está quebrado. Você fala, por que eu vou abrir outra loja de pudim em outro estado se eu não posso comprar o concorrente? Outra forma, se eu já sou bom de pudim, por que eu não coloco um bolo? Eu desenvolvo novos produtos e serviços. Então, se eu já vendo aqui para o seu Roberto um pudim, poderia vender o pudim, podia vender o café, podia vender um bolo. Eu aumento o faturamento para a mesma pessoa que já é meu cliente. Então, tem crescimento vertical, né? É o crescimento vertical, crescimento horizontal, tem os nomes chiques, mas no fundo é como que eu cresço. As pessoas pensam assim, seu Roberto, eu vou colocar mais dinheiro no Google. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é melhorar o preço, muitas vezes é melhorar a sua margem, muitas vezes é contratar a pessoa certa. Então eu vou lá com a injeçãozinha de crescimento e falo, deixa eu olhar a tua empresa e eu vou te dizer aonde que você tem que mexer para crescer. É isso que eu sou especialista e as pessoas me encontram no Instagram. Dema Oliveira Oficial, tá lá. Tem minha rotina do dia a dia de alto desempenho, eu sou um cara diurno. Eu adoro aqui, 4h30 o sol já tá rachando. Isso. Cara, é o melhor lugar para mim. Lá em São Paulo eu durmo às 9. Os caras falam, Dema, que você vai dormir às 9? Eu falei, porque eu acordo às 4. Eu acordo às 4h30. Minhas filhas, 5 horas, tá destruindo a casa inteira. Aqui é um excelente lugar para poder fazer. Mas quer dizer que crescimento seria o foco. Crescimento alavanca tudo, né? Alavanca. Crescimento com equilíbrio. Sim. Não é verdade? Porque assim, às vezes... Excelente ponto. É importantíssimo, os telespectadores estão nos ouvindo e parte do que eu vou falar, parte que o senhor for falar, ele vai assimilar e vai incorporar no raciocínio, eu diria, é o crescimento com moderação. Legal. Porque se não houver estrutura e equilíbrio... Ele cai. Ele cai. Era melhor ele ter a lojinha única de pudim do que ter uma cadeia descontrolada. Concordo. A frase é o seguinte, existe uma diferença entre crescimento e progresso. Eu ajudo no progresso. Sabe o que é progresso? Crescer no tempo certo, na velocidade certa, com as pessoas certas, no caminho certo, com o retorno certo. Isso é sucesso. Crescimento por si só não é... Se bem que eu sou da tese de que os baixinhos, tome cuidado com os baixinhos, porque os pais talvez não tenham cuidado de dar a medicação correta na hora certa, mas eu acho que os baixinhos se agigantam. Sim. Eu me considero na média de altura brasileira, eu sou carimbado como baixinho. Então eu me autodefendo dizendo que eu tive que trabalhar em dobro para poder superar o baixinho, que não é no cultural, mas no físico. Legal. Verdade. Bom, a gente aqui vai fazer uma pausa nessa entrevista. O doutor Roberto Cavalcante participou desses 2 primeiros blocos. Doutor Roberto, obrigado pela presença mais uma vez. O Dema Oliveira... fazendo uma concessão extraordinária. Extraordinária, é verdade. Muito obrigado, Roberto. Homenageá-lo e dizer que todas as vezes que passar aqui na nossa terra, nós gostaríamos de ter a oportunidade de estender essas nossas perguntas. Exatamente. Boa entrevista. Muito obrigado.